E agora, gente, no nosso quadro de saúde, nós vamos falar sobre as doenças gestacionais. E o nosso convidado é o médico obstetra, né, Nelson Sabadin. Ele está aqui ao vivo, participando com a gente. E você de casa aí também pode participar aqui com a gente, mandando sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 459954747. Bora interagir com a gente? Vamos lá. No primeiro lugar, boa tarde. Não, seja bem-vindo ao nosso Ver Mais aqui para falar de um assunto tão importante, que são as doenças ocasionadas pela gestação, né? Então eu queria que você começasse contando até para a gente quais que são essas doenças aí mais comuns durante as gestações, que as mamães devem ficar atentas ali os sinais também, porque a gente fala tanto em pré-natal, mas muitas às vezes acabam não acompanhando, né? Isso, é. O pré-natal é a nossa maior ferramenta para prevenir essas doenças. Eu acho que, em primeiro lugar, a doença mais prevalente é a infecção urinária. A infecção urinária está relacionada à infecção ali na casinha do nenê, que se chama corioamnionites, está relacionada à infecção generalizada na mãe, na infecção no rim, uma pielonefrite também. Outra doença é a pré-eclâmpsia, a pressão alta específica da gestação, que essa é uma pressão que ela começa a aumentar a partir da segunda metade da gestação, a partir ali das 20 semanas. E ela pode, uma hipertensão específica da gestação pode evoluir para uma pré-eclâmpsia, que é essa pressão alta acompanhada de alguma alteração nos órgãos do corpo. Pode ser uma alteração hepática, pode ser uma alteração renal, pode ser uma alteração no sistema de coagulação. Outra situação é diabetes gestacional. Diabetes gestacional é quando, durante a gestação, o pâncreas da mulher não consegue suprir a necessidade de insulina que a gestação precisa. Então, e fora o parto prematuro. O parto prematuro pode ser ocasionado por todas essas doenças, mas o parto prematuro pode ser um evento sozinho. Por exemplo, naquela primeira gestação, uma mulher que nunca engravidou na vida, está engravidando e de repente pode ter, mesmo a gente prevenindo tudo, ter esse parto prematuro, né? E a gente, depois dessa informação, a gente vai cuidar nas próximas gestações. Doutor Nelson, e assim, como que a gestante ela pode perceber que algo está errado? Então, primeiro, os sintomas mais leves. Muitas vezes, por exemplo, a infecção urinária, ela é assintomática. Por isso a importância do pré-natal bem protocolado, bem sistematizado. Mas, por exemplo, ela começa com uma dor a urinar, uma dor embaixo do ventre, sangramento na urina. Então, todos esses sinais tem que abrir o olho, procurar atendimento, que pode ser uma infecção urinária. A diabetes gestacional, em via de regra, ela é mais laboratorial. Então, vai ser realizado o exame no primeiro, né, na primeira consulta. Se esse exame estiver acima de 92, ela já é considerada diabetes gestacional. Você deve estar pensando, pô, mas tão pouco, né? Diabetes gestacional, diabetes. Mas é que a partir desse valor está relacionado a um neném um pouco maior, ao maior índice de cesárea. Diabetes gestacional também a gente diagnostica no exame de segundo trimestre, ali entre 24 e 28 semanas. Que é quando a mulher toma aquele líquido que é ruim, muitas mulheres não gostam, e repete em 1 e 2 horas. A pressão alta tem que ser acompanhada, então todas as consultas a gente mede a pressão. Outra situação é quando a paciente tem alguma dor de cabeça, alguma visão turva, alguma dor no epigastro, também deve ser avaliada. E o parto prematuro é sempre ficar cuidando das contrações. Então, aquelas contrações que ficam ritmadas, 2 a 3 a cada 10 minutos, né? Perda do tampão, perda de algum fluido via vaginal, precisa ser avaliada, que pode ser um fator de risco para parto prematuro ou pode estar tendo algum parto prematuro. Doutor, já agora falando separadamente de algumas doenças, né? A anemia, como que é os sintomas e as formas ali de tratamento também? Porque isso aí é uma coisa que precisa cuidar bastante também na gestação, né? A anemia, ela na verdade não é uma doença isolada, ela é um sinal. Então, tem várias formas de anemia. Uma infecção pode causar uma anemia, falta de ferro pode causar uma anemia. Então, o cansaço, um sono excessivo, né? Queda de cabelo, unhas quebradiças, todos esses são sinais de uma anemia. A gente sempre mede o ferro na gestante, então, na primeira consulta, entre 24 e 28 semanas e depois.
Então, para a gente saber, porque a própria gestação, ela consome o ferro. E a gente tem que repor em todas as mulheres o ferro durante o período da gestação. Então, a anemia, a gente primeiro tem que diagnosticar a causa dela. Se é uma infecção, se é a falta de ferro, se é alguma situação da hemoglobina. E depois disso, tratar a causa. Mas é importante, por exemplo, a paciente com cansaço, um pouco mais pálida, um pouco mais com sono, não se sentindo bem, a gente avaliar a parte da anemia. Doutor, e a pré-eclâmpsia, o que é os sintomas ali também, isso daí e o tratamento dela? A pré-eclâmpsia é uma doença que ela é específica da gestação, né, do ciclo gravídico puerperal. Ela acontece após as 20 semanas e a principal característica dela é a hipertensão, a pressão acima de 140/90, com alguma disfunção orgânica. Ou pode ser a parte da proteína na urina, ou pode ser alteração das provas do fígado, ou pode ser alteração na coagulação. O tratamento dela é estabilizar a mãe e a interrupção da gestação. Porque como ela é uma situação que é ocasionada pela placenta, o principal tratamento é esse, é a interrupção da gestação. A pré-eclâmpsia, ela é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado. É a segunda principal causa de morte materna é a hipertensão, são doenças relacionadas ao coração. Então a gente tem que cuidar, fazer os exames certinho. E quando, por exemplo, o paciente tem uma pré-eclâmpsia leve, que é uma pré-eclâmpsia que tem só a proteinúria, a perda de proteína na urina, mas a pressão está controlada, tudo está bem, com 37 semanas a gente se interrompe a gestação. Mas a pré-eclâmpsia em si não é um sinal, um sinônimo de cesariana. E sim, a gente pode induzir o parto, ter um cuidado maior, tanto com o bem-estar materno quanto o bem-estar fetal, e essa mulher pode ter parto normal. E o senhor comentou alguma coisa da Nelson, diabetes gestacional, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais das formas, então, de prevenção, tratamento também, porque essa é mais comum, né? Claro. A diabetes gestacional é mais comum, ainda mais com o que a gente vive, o sedentarismo. Então, primeira forma de prevenção da diabetes gestacional é exercício físico e dieta. Aquela coisa, né? A gente vai morrer. Não, se você fizer dieta e exercício, não vai dar certo. Não, a gente vai morrer. Então, é mudança de estilo de vida. Mas grávida pode fazer dieta? Isso pega, né? Sim, a grávida pode fazer uma alimentação mais saudável e balanceada e fazer exercícios. Existe aquele mito que a grávida, né, que a gestante não pode fazer exercício, tem que ficar ali só sentada. E não, a gestante pode ser ativa, ela pode fazer os exercícios e tudo mais. E a alimentação é importante, o acompanhamento de uma nutricionista. Se você já tem algum fator de risco, quais fatores de risco? Obesidade, idade acima de 25 anos, altura em torno de 1,50 m, porque a baixa estatura é um fator de risco para diabetes gestacional, IMC alto. Já procure uma nutricionista e já comece a ter esse cuidado na alimentação e na dieta. A gestação é uma porta de entrada para várias mudanças de estilo de vida, melhora de hábitos alimentares, exercício físico, e tudo isso previne tanto a diabetes gestacional quanto a pré-eclâmpsia. Então tem que ficar atento a isso tudo. Mas tem também uma que é a vaginose bacteriana, doutor. Essa daí também eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dos sinais e o tratamento dela. A vaginose bacteriana é quando tem aquele corrimento vaginal que você tem um mau cheiro. Então vai ser um corrimento amarelado, com aspecto com bolhas às vezes, e tem um cheiro mais forte, um cheiro como se fosse um cheiro de peixe, né? Então o tratamento dessa patologia, ela é com antibióticos. Quando se fala em corrimento, se fala muito assim, mas isso daí é uma doença sexualmente transmissível? Não. A mudança no pH vaginal pela gestação predispõe essas infecções vaginais, tanto a vaginose bacteriana quanto a candidíase. A diferença das duas é no cheiro e na forma do corrimento. O corrimento da candidíase, ele parece um leite talhado, ele é mais como se fossem uns gruminhos. Já o corrimento da vaginose bacteriana, ele é mais fluido, mais amarelado e com esse mau cheiro. E tem a infecção urinária também, né, doutora? Essa daí, tem maneiras de prevenir ela e como que é feito o tratamento dela? A infecção urinária a gente trata conforme o antibiograma.
nas consultas pré-natais a gente coleta a urina e manda para análise. Nessa análise vai fazer uma cultura, se tem bactéria a gente trata. A maior prevenção da infecção urinária é a hidratação, porque você vai fazer xixi várias vezes, evitar segurar o xixi, fazer xixi cada 2 horas e tudo mais. E também a higiene. Sempre a higiene deve ser do xixi para o cocô, porque senão as bactérias do cocô podem vir na uretra. Como a uretra da mulher é curtinha, pode chegar na bexiga. Na gestação, o epitélio da bexiga muda, então a bactéria ela consegue ficar mais grudada naquele epitélio e ter mais o que a gente chama de bacteriúria assintomática, que é por causa do exame. E essas bactérias ali, elas podem subir pelo canal e chegar lá no rim e ter a pielonefrite. Então é importante fazer os exames de urina nos 3 trimestres de gestação e se tiver sintomas, como eu falei, com aquela vontade de fazer xixi, não sai o xixi, ardência para urinar, sangramento na urina, deve-se procurar atendimento. Já é um alerta ali, né, É doutor? um Tem que alerta. ficar atenta aos sintomas também, né? Doutora, toxoplasmose em gestantes, tem como prevenir ela também? Sim, a toxoplasmose ela é causada por um protozoário, toxoplasma. A principal forma de se prevenir a toxoplasmose é a carne mais bem passada, é você também limpar mais as verduras, a alface e não às vezes se desfazer do gato, porque muitas vezes, como o gato é o hospedeiro intermediário da toxoplasmose, daí pensa que não, é culpa do gato, tadinho do gato, tá ali. mas não tem nada a ver. Na verdade, a gente se contamina mais com a toxoplasmose comendo uma carne mal passada e às vezes mexendo na terra e não lavando bem as mãos, não lavando antes uma alface muito bem antes de se alimentar. E uma coisa interessante da toxoplasmose é que a toxoplasmose só vai passar para o nenê na prima infecção. Então quer dizer, só se você pegar a infecção na gestação, pega no nenê. Se você teve contato com toxoplasma ou teve toxoplasmose antes da gestação, o teu nenê está protegido. Mas não é por isso que a gente também vai liberar comer carne mal passada, essas coisas, porque tem outras parasitoses, também, né? Doutor? Tem perguntas lá, doutor, o pessoal está interagindo. Quando a mulher tem sangramento na gravidez, qual o cuidado que ela deve ter? É grave? Quem mandou a pergunta foi a Simone de Cascavel. Simone, obrigada aí pela pergunta. Então, Simone, todo sangramento na gestação deve ser avaliado, principalmente no primeiro trimestre, porque o sangramento de primeiro trimestre está sim relacionado ao abortamento. No segundo e terceiro trimestre, todo sangramento também deve ser avaliado porque está relacionado a descolamento de placenta, a alterações também no colo uterino. Então, sim, todo sangramento uterino na gestação, todo sangramento vaginal na gestação, deve-se procurar atendimento. E é importante, né, como a gente falou, fazer o pré-natal, porque tudo isso aí você vai aprendendo no pré-natal ali, esses cuidados, as trocas de experiência com as outras mães ali também, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente como prevenir, de forma geral, essas doenças até aí durante a gestação, doutor. Sim. Então, primeiro é fazendo uma consulta pré-concepcional. Então, preparar ali o útero, preparar a casinha para receber aquela semente que está vindo, que vai gerar o nenê. Então, depois, durante o pré-natal, exercício físico, uma dieta balanceada, realizar os exames de pré-natal, ter um contato muito próximo com o teu obstetra ou com a unidade de saúde onde você é atendida. E precisa mesmo seguir todas as orientações, tudo que o pré-natalista, que o médico que está acompanhando o pré-natal orientar, deve ser feito à risca. Porque muitas vezes uma alimentação balanceada, uma hidratação, isso pode sim prevenir uma infecção urinária, um exercício físico, dieta, pode prevenir diabetes gestacional. Se você tem algum fator de risco para hipertensão, para pré-eclâmpsia, o AS, né, junto com o cálcio, também previne essa doença. A vaginose bacteriana, aquelas partes de higiene, né, sempre do xixi para o cocô, nunca do cocô para o xixi, né, uma calcinha menos material sintético. Tudo isso vai prevenir para que você tenha uma gestação saudável.
que é o que a gente mais quer. Uma gestação saudável é um resultado mais saudável, você tem uma experiência melhor. E como a gente fala, o importante é qualquer sintomas ali, é procurar o médico também e se preparar para essa gestação também, né, doutora? A gente sabe que às vezes acontece imprevisto, acaba ficando grave e tal, mas a preparação conta muito para ser uma gestação certinha também, né? Sim, é crucial se cuidar antes e sempre o médico, talvez se algum está assistindo, saber que a gestação quando você está tentando a gestação é uma forma de você mudar estilo de vida, é uma oportunidade. E hoje, se a gente vê, para cada gestante existem 4 tentantes. Então, um recado também para quem está tentando engravidar. Cuidem do corpo, façam dieta, exercício físico, façam exames pré-concepcionais para que a gestação seja de maneira mais saudável possível. É isso aí, né? E sempre conversar com o seu médico também, né? Como a gente estava falando ali de cesárea, parto normal, tal, todas essas dúvidas você vai tirando ali no pré-natal também e se preparando. E com certeza, se você já decidiu ficar grávida, você vai fazer todos esses exames também, vai ter todo esse acompanhamento, né, doutor? Sem dúvida, vai realizar todos esses exames antes da gestação, os exames de infecção também antes da gestação, né? As partes de vírus, o HIV, hepatite B, hepatite C, parte da sífilis também, que todos esses exames a gente pode fazer antes da gestação e quando começar a gestação a gente repete de novo. E vai acompanhando durante aí os 9 meses. Doutor, gratidão, obrigado por tirar nossas dúvidas. Que aula nessa tarde, gente. Espero que vocês tenham gostado aí em casa. Gratidão, bom retorno do consultório. Eu que agradeço. Até posso mandar um parabéns para minha avó, 92 anos hoje. A minha avó Odila, né, uma das pioneiras de Cascavel. Parabéns, vó, que continue